A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda não tem inícios nem fins, mas era um início. Kaishar Manethrin. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon. Taishar, povo do dragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, peguem os mapinhas de vocês, sentem aí com uma boa xícara de alguma bebida e vamos explorar as nações do Oeste. Né? Nós temos feito episódios sobre as terras do mundo, o deserto Aiel, o continente de Shanchen, e agora vamos explorar o continente ou a parte oeste do continente principal, mais conhecido em inglês pela galera como Handland e Randland. Então a gente vai chamar isso tudo de Nações do Oeste, que também é um outro nome em inglês que tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das nações, as terras da fronteira, o pessoal lá no sul, as cidades-estado, o pessoal do interior. Então acompanhem aí com um mapa. Aproxeguem-se, amigos das trevas e devotos da sombra. Vamos adentrar pelo mundo de Randland. Eu sou o Kalil e sejam bem-vindos. Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e hoje nós vamos continuar esquadrinhando esse universo aí do Jordan, que é tão vasto, dessa vez então, nas terras atuais aí por onde os nossos heróis percorrem durante a série. Basicamente vai ser uma aula de geografia, né, pessoal? Meu nome é Luan e bora lá. Pessoal, lamentamos informar, mas nesse episódio, o Emerson, no dia da gravação, caiu uma chuva lá em São Paulo, não sei, raios, e o bichinho ficou sem internet, então ele não vai poder participar do episódio de hoje, mas mandem aí bons raios de sol, que no próximo episódio ele volta com a gente, tá bom? Vamos então às nações. Começarmos a nossa jornada pelo continente, pelas nações do Oeste, a gente vai começar de cima para baixo. Então vamos começar ali pelas terras da fronteira, geralmente conhecidos pela grande tradição militar, pela preocupação com a praga, porque eles estão ali bem coladinhos nas montanhas de Dom, perto dos Trollocs e dos Murdron. Então a cultura das terras da fronteira é muito forte nesse sentido de preparo e cuidado e atenção e desespero. A qualquer momento os Trollocs podem invadir. E vamos começar por uma nação que descansa em paz, Malkir, a nação que não existe mais, mas existia até pouco tempo. Quando Malkir era uma nação ainda existente, no seu auge, era uma das mais poderosas de todas as terras da fronteira. O estandarte de Malkir é um Grow, que é tipo uma garça, assim, é um Grow dourado sobre um campo branco. E alguns pontos interessantes e marcantes ali nas terras de Malkir eram os 1000 lagos e as grandiosas 7 torres. E também os seus heróis. Malkir é muito famosa por criar e dar, né, oportunidades para grandes guerreiros. Entre um deles, nós temos o nosso querido Aulan Mandragoran, o famoso Lan, nosso companheiro aí, que faz parte da nossa trupe de protagonistas, que ele é o último soberano de Malkir, filho do antigo rei Alkir Mandragoran, e que sucumbiu em 953 da Nova Era, no mesmo ano em que o Lan nasceu. A queda de Malkir ela é contada em detalhes no Olho do Mundo. É uma história uma história muito triste que a gente conhece bastante na série. Quando a nação caiu,
todas as nações da fronteira enviaram algum tipo de ajuda, né? Porque a queda de uma nação da fronteira é um grande perigo para as outras. Não é nenhuma questão de, como somos bacanas, vamos ajudar os Malkieri. Não, é porque realmente seria uma margem ali para os Trollocs invadirem. Então, todas as nações ali de perto enviaram forças, menos a Torre Branca, menos Tar Valon. Mas isso é meio controverso. As Aes Sedai, atualmente, elas falam que mais de 100 irmãs foram enviadas sim para Malkia, mas elas não chegaram a tempo. Então, hoje em dia, elas preferem dizer que não foram ajudar em vez de admitirem a derrota. Mais um exemplo de maluquice de geopolítica das Aes Sedai. Então, eles têm essa história, a gente não sabe muito bem se é verdade, é uma meia-verdade, porque as Aes Sedai não podem mentir, mas pode ser uma meia-verdade aí. Os reis dos Malkieri, eles têm o prefixozinho Al antes do primeiro nome, e as rainhas têm o prefixo El antes do seu primeiro nome. Inclusive, quando o Randy ele vai visitar, então, né, não Malkier, ele vai visitar as terras da fronteira, lá no Olho do Mundo, todo mundo trata ele como um lord, porque ele tem esse prefixo, né, Al no nome. É Randy Altor, né? Então todo mundo pensa que ele é um rei ou que ele é um príncipe, sabe? Ele fica morrendo de vergonha por causa justamente desse prefixo. Sim, E há alguma explicação na série pra isso? Tipo, porque é o nome de família do pai dele, né? Do Tem. Eu acho que esse Al significa filho de. É tipo filho de Thor, Então né? ele é filho de Thor. Caralho. Que nem A Nynaeve também tem, né? A Nynaeve também tem, filha de... Almir, né? Filho de Mir. Muito legal. Na verdade, as meninas lá queriam mexer com o Randy, queriam um motivo, né? Pra falar que ele é bonitão e tal. Técnicas. As mulheres Malkieri, elas geralmente usam um pontinho colorido na testa, assim, meio indiano, hindu, não sei direito o termo, que se chama Kisen, que esse pontinho simboliza, aliás, a vontade de prometer que os filhos dessa mulher se oponham à sombra. E as mulheres solteiras usam um Kisen azul, e as mulheres casadas usam um Kisen vermelho, e as viúvas um branco. Os homens usam um Hadori, que é um fio de couro fino, traçado em torno da testa, meio que uma tiara, mas ela na verdade ela envolve toda a cabeça, para segurar o cabelo para trás, porque geralmente os guerreiros têm um cabelo mais longo, então na hora da batalha eles têm que segurar o cabelo com o Hadori. Se um guerreiro morre durante o confronto, é tradição que outra pessoa pegue o Hadori do guerreiro, leve-o para a batalha e depois devolva-o para o corpo para o enterro, depois que a guerra terminou, depois que o conflito se findou. Há poucas informações específicas sobre o exército de Malkia, mas com certeza era um dos mais vastos, porque era a nação realmente que estava ali na garganta de Tarwin, exatamente uma garganta que desce da praga para as nações do oeste. Malkia era então realmente a grande força ali. Shinar agora mais ou menos toma esse papel, mas Malkia era essa grande força que ficava ali impedindo mesmo que os Trollocs descessem. Descansem em paz. Agora a gente vai falar sobre Kandor, que fica localizada entre as nações de Arafel e Saldeia, e a sua capital é Shashin, sendo seu estandarte um cavalo vermelho inclinado em um campo verde claro. Como qualquer país da fronteira, os Kandorianos também têm um exército grande e forte, e também certa habilidade para o comércio. De todas as nações da fronteira, é a única que estabeleceu uma guilda de mercadores muito respeitados. A capital, Shashin, só não se converteu em um centro comercial devido à sua proximidade com a praga. Mesmo assim, os mercadores, por seu reconhecimento e prestígio, têm colaborado com a prosperidade e a riqueza da nação. Os Kandorianos se distinguem pelas suas peculiaridades: barbas bifurcadas, assim como 3 colares de prata que usam sobre os casacos. Eles também usam brincos, e os brincos de alguns mercadores são bem ostentosos, né, inclusive. E a atual governante de Kandor é a rainha Eteniele Kozaru Noramaga. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre Saldeia. Ela é uma das maiores nações, né? A maior nação da fronteira, na verdade, e ela possui um território superior ao de Shinar e Arafel somadas.
O símbolo do estandarte deles são 3 peixes prateados que ficam sobre um fundo azul escuro, e a capital deles é Maradon. A governante e jovem rainha Tenóbia possui terras que são maiores que toda a cidade-estado de Mayenne. O povo de Saldeia é conhecido por seus inconfundíveis olhos rasgados, assim como suas habilidades guerreiras. A força em batalha dos saldeianos é pouco equiparável à de qualquer outra nação da fronteira, e sua destreza com cavalos é muito superior e considerada a cavalaria mais rápida do mundo, o que é conhecido ali pelas pessoas de Randland. O marechal responsável pela defesa e também por comandar o exército é o Davram Bashir, que também é o tio da rainha Tenóbia. Para os saldeianos, a guerra é um acontecimento familiar, e ainda que as mulheres não participem tanto assim das guerras, as esposas da maioria dos oficiais e dos nobres os acompanham em todas as campanhas militares, com exceção das que estão na Praga. A economia de Saldeia é bem forte, com o comércio ativo de peles, madeiras finas dos bosques e de pimentas das fazendas. Essas mercadorias são transportadas para lugares tão distantes como Mayenne e Tyr, onde elas são vendidas por preços bem altos para a nobreza local. É como aquelas especiarias internacionais, Vem pra cá, vem caro pra caramba. Após o casamento, os casais assumem o nome um do outro. As mulheres de Saldeia são conhecidas por seu temperamento quente e sua imprevisibilidade. Elas muitas vezes esperam que seus homens as levantem e gritem quando ficam com raiva, sentindo que se ele não o fizer, é porque ele a considera fraca. Isso é meio doido, Na série mesmo isso é abordado, e é uma coisa que eu fiquei bem confuso na hora que eu tava lendo. Falei, sério, moça, que você quer que ele grite com você? O Robert Jordan, ele inventa uns pontos culturais que ele quer ser muito louco, e aí fica um negócio absurdo, assim. Eu vou criar uma cultura muito doida, a gente vai ver em mudar o negócio dos duelos, mas aí ele inventa umas paradas e fica um negócio absurdo. De onde esse homem tirou isso? E fica totalmente diferente, Porque quem que imagina que uma mulher vai querer que um homem grite com ela, Pô, se alguém gritar comigo, homem ou mulher, eu já choro, imagina marido ou namorado, entendeu? Pô, enfim. Extremamente virtuosas, as saldeianas também podem ser muito sensuais. As damas da corte são famosas por seus sutis métodos de sedução, utilizando a linguagem dos leques para comunicar seus pensamentos aos seus pretendentes. Imagina que ridículo, Você tá querendo um cara lá, você pega o lequezinho e virou uma drag, Só do nada, frap. É interessante você ver que a cultura drag perdurou aí, por eras e eras. A infame Sassara é uma dança proibida por várias rainhas saldeanas por ser considerada indecorosa, mas contudo, todas as nobres sabem dançar, porém só algumas poucas admitiram publicamente. A gente pode imaginar que isso aí é um twerk, Uma requebrada ali. O estilo deve ser tipo dança do ventre, alguma coisa assim, Pode ser também. É uma coisa sensual, Eu imaginei um twerk porque, enfim. A Sassara, quando dançada por alguém que sabe os movimentos, aparentemente tem a capacidade de fazer o sangue dos homens ferver e fluir também, Vamos deixar subentendido isso aí. A história saldeiana registra 3 guerras, 2 rebeliões e 47 uniões e rixas entre as nobres casas, bem como inúmeros duelos desencadeados por mulheres dançando Sassara. Caraca, é um twerk poderoso. A mulher deu uma requebrada que gerou guerras. Já fala Helena de Troia, Caralho, Helena de Troia deu uma requebrada pra os caras. Helena de Troia fazendo escola para saldeanas. Pois é. Há até mesmo um conto de uma rainha derrotada que reprimiu uma rebelião dançando para o general vitorioso. Que dança é essa? Caraca, o Robert Jordan, às vezes, ele tava tocando foda-se aqui já, porque não é possível. Dizem que ele se casou e restaurou o trono, embora a história tenha sido negada por cada rainha de sua aldeia. Vai falar, aquela lá que dançou pra conquistar o cara? Mentira. Vergonha alheia, Sobre Arafel, o atual governante da nação é o rei Paitar Natman, cuja irmã, Kiruna, é uma Aes Sedai da Aja Verde. O seu estandarte tem 3 rosas brancas e 3 rosas vermelhas sobre quadrados vermelhos e brancos. Arafel se encontra a oeste de Shienar, sendo a sua capital Shol Arbela. Seu território é mais agreste que o da nação vizinha. Os homens reconhecem facilmente por seu penteado padrão, cabelo dividido em 2 largas tranças e com acessórios de prata nas pontas. E o Jordan ataca novamente. Quase todos os nativos de Arafel são de tez pálida e possuem olhos grandes. Como todos os habitantes das terras das fronteiras, os arafelinos mantêm uma forte tradição militar para se protegerem das criaturas da praga. Os guerreiros arafelinos são espadachins muito eficientes,
sempre portando 2 espadas, ambas nas costas, e possuem a habilidade de utilizar as 2 de uma vez. Que bacana, né? Tipo aqueles Jedi que... Como é que chama a moça lá? A Ahsoka Tano? A moça. Maravilhosa. E agora vamos para a última nação da fronteira, Shi'Nar, que é também uma das mais... que aparecem mais na série, que tem um papel mais importante, assim, que a gente consegue ver mais na página. Shi'Nar é um lugar de fortes contrastes. Ele é localizado, pensando aqui nas terras da fronteira, imagine aí em cima. Aqui na direita, a gente tinha Malkier, bem na garganta de Tarwin. Logo em seguida tem Shi'Nar, ou seja, bem próximo onde ficava Malkier. É bem ali, quase chegando na espinha do mundo. E é o último bastião da civilização que pende por um fio entre a inóspita devastação da praga e os perigos do deserto Aiel. Então é um lugar assim bem bacana, ideal para passar as férias, se você está passeando por Randland. Lá os invernos são cruéis, tão cruéis que as árvores congelam. Contudo, como eu falei, é uma terra de extremos. A proximidade com a praga também dá um calor asfixiante, um calor sobrenatural que sufoca e oprime as pessoas, que até esgota a vontade de viver dos mais fortes. A luta pela sobrevivência na fronteira com a praga influencia em todos os aspectos da vida e dos pensamentos de um guerreiro Shi'nariano. Imagino que de qualquer um que viva por lá. Se perguntarem a qualquer um deles as 3 coisas que eles mais valorizam, com toda certeza eles vão responder: a paz, porque eles só conhecem a guerra; a beleza, porque eles só conhecem a feiura da praga; e acima de tudo, a vida, porque já se comprometeram com a morte. Ai, arrepiei! Pesado. Nossa, eu amei isso aqui. Para esses guerreiros, a morte é a única certeza e, em consequência, o que mais importa é a qualidade de vida, não as riquezas materiais, mas as riquezas de honra, né? Eles são muito honrados e valorizam isso bastante. Todos vivem cada dia de sua existência preparados para a batalha, protegidos com roupas e armaduras pesadas, e ao morrer são enterrados nus na terra acolhedora do túmulo. Eles acreditam que todos devem regressar assim como vieram ao mundo, nus e desarmados, para o último abraço da Mãe Terra. Todos os guerreiros Shi'narianos montados são chamados de lanceiros, por pontarem aquelas lanças gigantes de combate. Os Shi'narianos são considerados a nação que possui a melhor cavalaria pesada do continente. Os soldados também são facilmente reconhecidos pelo corte de cabelo característico, um rabo de cavalo e a cabeça parcialmente raspada ao redor. Todas as principais cidades de Shi'Nar foram arquitetadas como fortalezas. Sempre que possível, a população ocupa uma elevação no terreno para poder ter uma melhor visão dos arredores. Cerca de 1 quilômetro em torno das cidades são devastados para prevenir ataques surpresas. Os Shi'narianos tomam banho em piscinas comunitárias, homens e mulheres juntos, sem distinção. Então é uma cultura bem assim... É o piscinão de Ramos ali, né? Só que é pra tomar banho. O rei Ezar da casa Togita governa Shi'Nar de sua capital, Fal Moran. Mas assim como quase todos os governantes da fronteira, ele passa mais tempo na cela de montar, defendendo sua terra junto com seus filhos e guerreiros, do que concedendo audiências públicas. Fal Mora é o coração e a alma de Shi'Nar, mas é Fal Dara e as cidades mais próximas da praga que representam o verdadeiro espírito dessa terra que vive em constante luta. Os Ogier, eles são muito conhecidos e respeitados nas cidades como Fal Dara. Eles até possuem uma... Não os Ogier, mas os Shi'narianos possuem uma saudação bem própria quando encontram um Ogier. A saudação é mais ou menos assim: Kizereai Iwanshu, significando glória aos construtores. Cuja resposta para essa saudação é: eu sou indigno e o trabalho é pequeno. Singu Machobal. Eu não preciso nem falar, né? Papel que a gente presta, né, nesse podcast. As tristezas, né, de ser brasileiro, oh meu Deus. Homens e mulheres em Shi'Nar têm apartamentos separados, com homens não sendo permitidos na casa das mulheres, a menos que tenham permissão ou sejam convidados a entrar. Nenhum homem acima dos 10 anos entraria sem essa permissão. Se eles querem falar com alguém, eles devem enviar uma mensagem e esperar que ela seja entregue para que haja uma resposta. Então Shi'Nar valoriza muito a honra, eles vivem sempre nesse estado de alerta, todo mundo assim, sabe, preocupado com o próximo ataque dos Trollocs, que são constantes. Os Trollocs, não é porque o Tenebroso ainda não se soltou que os Trollocs desapareceram. Então eles estão sempre assim na ponta, prestes a, entendeu, pegar em armas. Deve ser horrível viver assim. Eles não descansam, né? Não tem paz. E essa é uma das nações que a gente tem um vislumbre aí logo no primeiro livro, né? Como o Khalil falou, no Olho do Mundo.
E os nossos heróis passam, então, por Faldara, né? E muitos personagens de lá, então, eles perduram aí pelo restante da série. A gente tem o Uno, a gente tem o Urim, que é o farejador, a gente tem Mazima também. O Uno é maravilhoso. Eu amo que o Uno fala os palavrões, só que o Jordan não gosta de palavrões na série, né? Pra quem gosta de lembrar aí um pouco da série. Então ele fala tipo uns palavrões, tipo, seu filho de uma cabra, algumas coisas assim. Só que aí você fica imaginando, interpretando aquilo como um xingamento real, sabe? Tem gente que fala, mas a Nynaeve é chata porque ela não deixa o cara ficar xingando. Mas imagina um cara tá com você e diz, seu filho da puta toda hora, filho de prostituta, sabe? Toda hora o cara xingando assim. Qualquer um ia estourar com o cara, né? Então... Não, mas eu gosto dele também, ele é da hora. Eles são meio durões, assim, mas... É divertido, né? São divertidos. Então a gente tem um bom vislumbre aí de toda essa tensão que eles vivem, e os guardas apostos a todo momento, sabe? Sem descanso. E, assim, eu ia falar, é muito legal. Não a situação deles, mas... poder visualizar essa nação, assim, logo de primeiro, assim, é muito interessante. E é isso. E ficou faltando a gente falar sobre o estandarte de Shienar. A gente vai sempre falar aqui, antes da gente falar, de adentrar sobre cada uma das nações, o estandarte, para que vocês também... eles são muito mencionados na história, então a gente meio que se acostuma, né, com os principais estandartes das nações maiores. O estandarte de Shienar é composto por um falcão, um gavião negro, meio que descendo assim num rasante, sobre um fundo listrado azul e branco. Eles também têm o hino, né? Que hino? Shiny, Shiny. Meu Deus. Gente, eu não entendi. É Shiny Ro, a música da Vanessa. Meu Deus. Ai, desculpa. Tendo feito o nosso tour ali pelas terras da fronteira, pelos agradáveis territórios ali ao lado da Praga, vamos descendo aqui pela costa leste do continente, à beira do Oceano de Arif. Bem assim, se você for reto dessas nações aqui, você chega em Shanchen. É mais ou menos assim. E tem só duas nações lá, Arad Doman e Tarabon. Vamos começar por Arad Doman. Ela fica ali entre as Montanhas da Névoa e o Oceano de Arif, bem ao norte ali da planície de Almoth. A planície não pertence a ninguém, na verdade, mas Arad Doman tomou o controle, meio que a terra de ninguém, mas eles dizem que dominam ali. Os Domani acreditam que são descendentes das pessoas que criaram a Árvore da Vida. Lembra aquela história daquela referência ao Buda, né, na Roda do Tempo? É mais ou menos essa, dessa pessoa que eles clamam descender. O estandarte dos Domani é uma mão prateada erguendo uma espada também prateada sobre um campo listrado verde e branco. A capital de Arad Doman é Bandar Eban, assim como o seu centro comercial. Ainda que os Domani não gostem de viajar pelo mar, eles acabam fazendo negócios com o povo do mar, né, que fazem o trabalho de transporte, de intermediário. E depois eles distribuem essas mercadorias aos consumidores do continente inteiro, seja no litoral, seja ali continente adentro. O país possui muitas trocas comerciais com Saldeia, eles são bem grudadinhos ali na fronteira, assim como com Tarabon. Se bem que com esse último, a relação não é tão boa assim. Tem uma rivalidade ali histórica entre os dois. Geralmente nações fronteiriças ou são muito leais ou são muito rivais entre si. O atual governante da nação é o rei Al-Salam. Eu sempre falo rei Aslan na minha cabeça, que recentemente foi acometido pela guerra civil no país e também na guerra contra Tarabon. Assim como rondam ali rumores do desaparecimento de várias pessoas da família real. O que será que está acontecendo em Arad Doman? É incrível que, tipo, cada picuinha que a gente vai vendo nos livros geraria uma série por cidade, né? Muita criatividade. E é muito massa porque você sente que o tempo inteiro tá acontecendo coisas nesse universo, sabe? Dependendo da série que você tá, parece que aquele local ele cria vida somente quando os heróis eles botam o pé naquele local. E não, nessa série o tempo inteiro você escuta falar de uma treta aqui, uma guerra ali. E é tudo ligado, né? Tipo, às vezes você vê um detalhezinho que é aqui, sim, que liga lá no outro lugar, que é tipo, você nem lembrava mais. Acho que o que o mais legal disso tudo é ver como que as coisas são interligadas, sabe? Um fio parece que realmente puxa todas as situações, assim. E a Amazon faça mil spin-offs. Exato, pelo amor de Deus, a Amazon nos alimente. E a complexidade é tão grande que a pessoa pode perder tempo
investigando as relações entre as nações, caçando o paradeiro de um personagem terciário e, sabe, só procurando por isso. Então, as coisas são realmente ligadas. A gente falou que tem esses livros que, geralmente, uns YAs mais simples, que parece que o mundo é vazio e o mundo é só o personagem principal. Ele vai andando e o mapa vai ficando colorido, assim. E na Roda do Tempo é tudo muito rico, os personagens se tratam assim como se tivessem 1000 anos de história por trás, né? De cultura, de relações entre os países, de geopolítica ali. O mundo tá ali, a gente que tá perdidão com os personagens principais meio crianças e tal. Então é realmente louvável. Agora vamos falar sobre a nação logo abaixo ali de Arad Doman, que é Tarabon. E é uma nação de extensão bem considerável. Os taraboneses afirmam ser descendentes de governantes e nobres remontando à Era das Lendas. Bom, na verdade, todo mundo é descendente de alguém na Era das Lendas, mas eles dizem que são descendentes de nobres e governantes. Vamos ver, né? Na época em que a nação Almoth ainda existia, ali antes da época do Arthur Azad-Gavião, havia um rumor que Tarabon possuía uma muda de Avendesor. Avendesor é aquela árvore que os Aiel deram uma muda pro rei de Carrion. É uma árvore que os Aiel levaram consigo depois da ruptura. Inclusive, eles reverenciam tanto essa posse dessa muda que a árvore está no estandarte. O estandarte de Tarabon é uma árvore dourada, assim com muitas raízes e muitos galhos, sobre um campo de listras verticais, 4 vermelhas e 3 brancas. Tarabon também é uma grande fornecedora de tapetes de qualidade, corantes, fogos de artifício e outros artigos de luxo. A nação é, em teoria, governada conjuntamente por um rei e uma panarca, ambos eleitos pela Assembleia dos Lordes, sendo iguais em autoridade. A panarca recolhe impostos, trata dos costumes e dos deveres, controla a guarda civil e supervisiona os tribunais inferiores. Sua guarda pessoal é a Legião da Panarca. O rei é o responsável pelo uso dos impostos e dos investimentos coletados, pelo controle do exército e pela supervisão da Suprema Corte. A guarda pessoal do rei é a guarda salva-vidas do rei. Um nome bem... Guarda salva-vidas, só imaginei o pessoal na praia, assim. O rei se afogando e eles lá... O único dever político da Assembleia dos Lordes é a eleição de ambos, do rei e da panarca. A capital de Tarabon talvez seja uma das construções mais antigas do continente. É a cidade de Tantico, também tem um papel bastante grande na série, né? A gente passa bastante tempo lá em Tantico no 4º livro. Os historiadores afirmam que parte do Palácio da Panarca remonta desde a Era das Lendas. A muralha da cidade tem marcas antigas que representam animais que nenhuma pessoa viva jamais viu, né? E a gente vai fazer no futuro um episódio sobre easter eggs e mistérios do nosso mundo em A Roda do Tempo. Então, em Tantico tem vários deles. Você que está aí lendo o 4º livro, prestes a ler o 4º livro, preste bastante atenção. Essas antiguidades talvez tenham dado respaldo para o argumento que os taraboneses afirmam, né, de terem descendido da nobreza da Era das Lendas, né, que eles já tinham um palácio ali, então provavelmente existiam nobres, então eles eram uma nação que descende da nobreza da Era das Lendas, né? É um argumento que eles usam. Não há dúvidas de que o Palácio da Panarca, localizado no topo de uma das colinas mais altas de Tantico, é uma construção maravilhosa. Seu salão central é forrado com fileiras de colunas brancas, iluminado com pequenas esculturas na parede, contém uma grande exibição de todos os tipos de artefatos antigos e inigualáveis em qualquer outro lugar. Realmente o Museu de Tantico é um negócio muito especial. E a exposição inclui até mesmo Coendilhar, né, a Pedra Coração, artefatos inestimáveis, esculturas raras e até mesmo alguns angreais. É aberto ao público, nobre ou plebeu, 3 dias por mês, bem como em dias de festa. Eu amo esses detalhes, micro detalhes, tipo, o museu é aberto 3 dias, 3 vezes por mês, assim, tipo, que detalhe é esse, velho? Mas eu amo. E tipo, por quê, né? Por que nos outros 27 dias não pode? Estranho, né? Há um mistério, há um livro a ser escrito sobre isso, sobre o mistério dos 27 dias. Uma noite no museu em Tantico. Caraca, pode escrever aí, já tenho... Vou mandar e-mail pra Amazon. Tá aprovado. Agora, saindo um pouco do litoral, vamos para o interior do país, que concentra uma das maiores, pelo menos as 2 maiores nações do continente. E vamos começar por ela mesmo, Andor.
Andor é a maior nação a leste da Espinha do Mundo, ou seja, de toda essa área que estamos falando, Andor é a maior das nações. E uma das mais antigas, já que sua soberania data da queda de Arthur Asa de Gavião e do começo da Guerra dos 100 Anos. Não sei se vocês lembram, mas no episódio de Arthur Asa de Gavião a gente comentou sobre um general do Arthur Asa de Gavião que ele se casou com quem viria a ser a futura primeira rainha de Andor. Então Andor data bem ali, da morte ali do Arthur Asa de Gavião, data o nascimento de Andor. Andor se estende desde as Montanhas da Névoa até o rio Erenin, ali no oeste. E sua capital é a grandiosa cidade de Caemlyn. E sua bandeira é um leão branco sobre um campo vermelho. E o gritinho do exército de Andor é: avante o leão branco, avante o leão branco. A longa tradição de rainhas de Andor traça sua linhagem desde Ishara, a esposa, que, como eu acabei de falar, do grande general Suran Maravaile, né, um general dali do exército de Asa de Gavião. Todas as rainhas de Andor que se seguiram afirmam descender de Ishara, né, fazer parte da sua descendência. E muitas das tradições da nação foram estabelecidas por ela mesma, além de ter sido a responsável por delimitar aos poucos um território que ela poderia de fato controlar, apresentando muito mais bom senso e cautela do que vários dos governantes ambiciosos da época ali, né? O império do Grão-Rei estava se desfazendo, as pessoas estavam muito esfomeadas para tomar uma fatia ali do continente, e Ishara, ela foi mais comedida nesse sentido e manteve um território que até hoje se mantém assim. Ishara também iniciou a tradição de enviar a primogênita para ser treinada na Torre Branca, garantindo uma relação duradoura com as Aes Sedai. Apenas mulheres podem ascender ao trono do leão, sempre a filha mais velha. O filho mais velho deve servir como o primeiro príncipe da espada, jurado a treinar com armas, com o objetivo de comandar os exércitos e a guarda da rainha. Sempre são rainhas, nunca reis, e o primeiro filho vai ser o guardinha da irmã ali pro resto da vida dele. Isso é o que a gente mais sabe pela série, né? Que é a coisa que a gente mais acompanha de Andor, né? Essa questão cultural, talvez. Sim. É mais tradicionalzona, né? Assim, mais europeia, assim, que a gente tem. Sim. O pessoal gosta de comparar Andor com Inglaterra e Cairn com a França. E adorei o diminutivo, o guardinha. Que eu não gosto do Gawain. O guardinha da rainha. É só isso que o Gawain é. É isso. Gawain, Gavin. A gente fala o mesmo personagem com 3, 4 pronúncias diferentes. Sim. Na verdade é escroto o nome dele. Exato. Safado imundo. É isso. Começou com guardinha, terminou com safado imundo. Essencial xingar o Gawain. Quando não há nenhuma herdeira natural, alguma mulher de sangue real deve ser escolhida para subir ao trono, mas a lei não é muito clara sobre os critérios, por isso muitas vezes ocorrem as guerras andoranas de sucessão, um complexo jogo de influências e força para decidir quem será a nova rainha. Então, eles passam por isso, né, em algumas gerações. A capital do reino, Caemlyn, é uma das maiores e mais bonitas cidades de todo o mundo. Parecida com uma coroa suavemente descendo em anéis a colina onde se localiza, Caemlyn é dividida entre a cidade interna, esplendorosamente construída pelos Ogier, claro, e a nova cidade, mais recentemente construída por humanos. O Palácio Real é todo feito em branco resplandecente e tem jardins amplos, uma biblioteca extensa e torres muito altas. Em Caemlyn encontramos vários locais notáveis por onde passamos ao longo da saga, tipo Ponte Branca, Baerlon e, é claro, os Dois Rios, que é uma província muito afastada do centro da nação, fazendo que os Dois Rianos, não sei como é que é o patronímio de Dois Rios, fazendo com que os habitantes não se considerem muito como parte do reino, ou até mesmo esqueçam desse fato. É muito engraçado no começo do Olho do Mundo que eles vão saindo ali de Dois Rios, e aí eles ficam, cara, a gente é súdito da rainha, mas nossa, ela nunca veio aqui, ela nem sabe que a gente existe. Eu que não quero ser súdito de ninguém, não. Eles nem sabiam muito sobre a rainha, né, inclusive. Então eles são bem os caipira mesmo, nem sabiam o que é. E eu acho legal que, eu não lembro se explica o porquê, né, que você falou sobre a complexidade de guerra ali, sobre o trono, sobre a sucessão, né, mas a própria Morgase, ela acho que era a 10ª alguma coisa na linha de sucessão, e eu não lembro como que ela vai parar ali no trono. Vocês lembram? Mas a Morgase, ela não era
da linha, não é? Ela, ela casou com alguém, que assim que ela foi rainha, Acho que ela não é? era 10ª alguma coisa, lembro que ela falou no primeiro livro. Deixa eu pesquisar ela aqui, peraí. Não, mas ela... Primeiro tem a Elaine com um cara, e depois o cara morre, ou sei lá. E depois ela se casa com o rei de Cairhien, né? Por isso que a Elaine tem direito a Cairhien e a Andor. Né? Os dois É tronos. verdade. Ela casou com o Taringale do Amodred, que é parente da Moraine, pra solidificar o claim dela ao trono. Não sei como é que é. Reivindicação. No caso, ela meio que encurtou o caminho ali, porque ela fez um casamento. Isso. Agora nós vamos falar sobre Kairin. A gente já falou um pouco dela no episódio da treta lá do Zael, que na verdade é a Guerra do Zael, né? E o legal é que eu acabei de reler A Grande Caçada, onde a gente conhece ela pela primeira vez, né? E Kairin, que se tornou uma nação independente no fim da Guerra dos 100 Anos, várias nações aí se tornaram independentes, né? Ou começaram no fim dessa guerra, e ela se estende do rio Erenin até a Espinha do Mundo. A capital leva o mesmo nome e fica na antiga cidade de Alcair Rarianalen, de onde vem o seu nome. Então, a bandeira do país consiste em um sol dourado nascente sobre um campo azul. Rivalizando apenas com Andor, aí na sua influência pelo interior das terras do oeste, Cairhien sempre foi uma nação ligada à importação de produtos raros e luxuosos vindos de Shara, como a seda e o marfim. Os mercadores cairienos tinham acesso a esses bens graças a uma aliança com os Aiel, que garantia a eles passagem livre pelo deserto Aiel até as cidades mercantis de Shara, pelo conhecido Caminho da Seda. Como vimos no episódio sobre os Aiel, esse acordo acabou aí quando o rei Laman cortou a árvore Avendessoa e provocou a fúria do povo do deserto, né, que desencadeou na Guerra dos Aiel. E aí algumas observações é que Karen gosta de fingir que a guerra nunca existiu. E se eles admitem, eles falam que eles venceram ela, né? E alguns fazendeiros ficaram com tanto medo que eles não voltaram mais para suas fazendas que ficam perto ali da Espinha do Mundo, né? Por isso, inclusive, Karen precisa exportar grãos de Andor e Tyr. A cidade de Karen é enorme e foi construída na forma de um quadrado, ficando bem à beira do rio Alguenia. As famosas torres sem topo de Karen dominam a passagem, evidenciando a aparência incompleta desses monumentos. Antes da Guerra dos Aiel, elas eram consideradas maravilhas do mundo e chegavam a tocar as nuvens, mas recentemente foram muito desgastadas por conta dos conflitos. Como que os Aiel atacaram as torres gigantescas? Tipo, os Aiel não usam canalizadores em batalha. Não entendi, velho. Eles fizeram tipo Guerra Mundial Z, sabe? Que vai tudo se amontoando até que chegou lá em cima. Eu acho que os Aiel não são assim, né, bicho? Acho que, sei lá, às vezes elas eram reluzentes e tal, e agora tem um aspecto meio quebrado. Não sei, gente. Não sei, porque os Aiel também não usam catapulta, essas paradas. Não. Eu copiei do livro, tava assim, eu falei, ok, né? Eu vou desmentir o Robert Jordan. No belíssimo Palácio do Sol fica a grande Salão do Sol, a grandiosa Sala do Trono, que abriga o Trono do Sol. Deu pra perceber que eles adoram o Sol, né? De onde o monarca governa. Também no palácio fica a Biblioteca Real da cidade, que é a segunda maior do mundo em tamanho e também quantidade de obras, perdendo apenas para a Biblioteca de Tar Valon. A prática cultural mais famosa de Karen, com certeza, é o seu jeito de conduzir a política, através aí do Dais Daimar, o famoso jogo das casas. Inspirados no jeito Aes Sedai de fazer política, os nobres da nação aprimoram e foram além no estilo de omissão e manipulação da Torre Branca, criando e exportando para outras regiões do sul esse modo de governar, esse modo confuso e complexo de governar, né? O jogo consiste basicamente em usar as artes da intriga e do falso direcionamento para manipular seus oponentes, fazendo com que cada ação e cada fala tenha um significado escondido aí sutilmente. Todos os membros da nobreza estão envolvidos nele, e nada na cidade é feito ao acaso, mas cuidadosamente arquitetado para causar a impressão desejada. Muitos atribuem as confusões e os conflitos recentes pelos quais Karen passou como resultado desse sistema confuso e nada objetivo.
Como, por exemplo, é impossível você se excluir desse jogo. A partir do momento que você pisa em Cairhien, você já está jogando. E na visão dele, se você não faz nada, é porque na verdade você tá fazendo tudo. Sim, nossa, é muito. É realmente exerdar isso das Aes Sedai, né? Ficar fazendo minhas verdades. A Aes Sedai fazendo escola. Exato, literalmente, meu Deus do céu. Gente, aí que surgiu a Guerra dos Tronos, entendeu? Do jogo da. Mentira. O jogo das casas, é isso. Já Gildan, localizada entre Amadícia e Altara, ela é uma nação relativamente pacífica e independente, governada a partir do Palácio Jeddah, na capital Gerrana, onde o rei ou a rainha se senta no trono abençoado pela luz. A bandeira da nação tem 3 estrelas prateadas sobre um campo vermelho. Mais recentemente, o falso dragão Logain Ablar, anteriormente um nobre de Gildan, se proclamou dragão renascido e reuniu suas forças por lá, batalhando contra as Aes Sedai, cedendo por fim, sendo derrotado, capturado e também amansado. A força militar principal da nação é a Legião da Muralha, que funciona como guarda-costas dos monarcas e como guardiões das fronteiras. Auxiliando na governança do país está o Grão-Conselho da Coroa, que varia de tamanho e tem certo poder de decisão sobre quem vai ascender ao trono, mesmo que a sucessão normalmente seja hereditária. E Gildan, fiquem atentos, porque promete aparecer logo na primeira temporada aí de A Roda do Tempo, porque parece que eles vão expandir o papel do Logain. Sim. A gente já especulou que provavelmente eles vão mostrar ele sendo a batalha dele contra os Aes Sedai, ele sendo capturado e tudo mais, porque isso tudo, o Logain se declarando, tudo acontece, sei lá, meses antes do Olho do Mundo. Então a gente começa o livro e isso já aconteceu. Então é uma coisa muito legal que eles podem expandir para mostrar magia top, homens canalizando, batalhando contra a Ágia Vermelha. Nossa, vai ser muito da hora. É bacana que, tipo, algo que eu vi eles esclarecendo, se não me engano, acho que foi o Rafe mesmo, o showrunner, que eles estão abordando a história não por livros separados, mas como uma história completa, sabe? Então, por isso que eles dizem que, tipo, eles não estão necessariamente adaptando o primeiro livro, mas também o segundo e várias coisas assim. Mas não necessariamente eles estão fazendo o primeiro e o segundo livro inteiro. Ai, que medo de spoiler! Porque eles estão fazendo isso, eles estão adaptando a história como um todo e não cada livro. Ah, legal. Sabe? A forma que eles estão... É porque, tipo, Roda do Tempo é diferente, né? Não é como um Harry Potter, por exemplo, que em cada livro você tem um começo, meio e fim. Uhum. É como se você tem mais... É mais uma história... continuação mesmo, né? É como a gente falou, né? Na Roda do Tempo, muita coisa acontece ao mesmo tempo. E o livro ele não consegue abordar tudo, né? A gente segue ali alguns pontos de vista exclusivos. Então a gente sabe que, por exemplo, enquanto o Randy tá, sei lá, aprendendo a andar, o Logain tá ali se proclamando o falso dragão, sabe? Enquanto eles estão começando a fazer tal coisa, tem outro personagem. E a gente só fica sabendo dessas coisas depois. Então é legal que a série vai fazer isso. E o Logain, ele é um personagem muito legal, com potencial desperdiçado na série, sabe? A gente fica sabendo de poucas coisas dele e a gente fica, nossa, eu queria saber mais sobre esse personagem, sabe? E eu achei muito legal que eles vão dar a importância que ele merece. Merece demais. E vai ter um ator muito legal, né? Fazendo ele. Eu queria alguém mais novinho, mas é um ótimo ator de qualquer forma. Eu curto ele pra caramba. E ele tem cara, assim, da pessoa meio misteriosa, sabe? Você não sabe se ele é mau, se ele não é. Sim. É que eu imaginava alguém, tipo, com 25, 26 anos, assim, que eu acho que é a idade dele no livro, né? Mas aí eles pegaram um cara com 35, 40, mas é indiferente, né? Tipo, o personagem é foda de qualquer forma. Então, sobre a Amadícia, ela faz fronteira ao sul com as Montanhas da Névoa e é a nação onde se localiza a sede da Organização Militar dos Filhos da Pu, quer dizer, Filhos da Luz. Ai, Eka. A gente se desceu pra fazer um episódio sobre o Shantian, mas não esperem que a gente vai fazer um episódio sobre os Filhos da Luz. Ah, não, é demais pra gente. Seria basicamente um podcast sobre a Universal, sabe? Não, gente, não dá. Fora dessa. É tipo isso. O Shanti, beleza, ele tem uma cultura grande, milenária e tal. Os Filhos da Luz são só uns babacas mesmo. Insuportáveis, que só sabe ficar indo aí, ó, de país em país, se metendo nas coisas dos outros. Gente, eles são insuportáveis, sabe? Alguém para os Filhos da Luz? Mete bomba nesse exclusão. Fogo devastador. A
capital é Amador e a bandeira do país são o cardo, né, e a estrela, uma folha de cardo vermelha sobre uma estrela de 6 pontas, com um fundo listrado em amarelo e azul. Apesar de ter um governo monárquico abrigado no Palácio Serenda, ele não é nada além de fachada, porque o país é de fato governado pelos insuportáveis dos mantos brancos, a partir da Fortaleza da Luz. Para disfarçar esse fato, o rei geralmente se cerca ali de pompa e luxo para compensar a falta de poder e brinca, finge que governa alguma coisa. Canalizadores são, óbvio, considerados fora da lei dentro das fronteiras de Amadícia. A força militar principal da nação são os Guardiões do Portão. Murandi é localizada ao norte de Altara e ao sul de Andor. Murandi tem como capital a cidade de Lugar e como símbolo da bandeira um touro vermelho sobre um campo listrado em azul e branco. Apesar de oficialmente existir um monarca na nação, o real poder está nas mãos de senhores e senhoras independentes que governam suas pequenas extensões de terra. Gostei. É dito que os murandianos aceitam ter um rei ou rainha apenas para evitar a anexação por outro país vizinho. A principal fama dos murandianos é sua habilidade com o comércio, mas igualmente são famosos por ladroagem e enganação. Os moradores da capital, Lugar, veem os forasteiros como uma ótima oportunidade para o quê? Passar a perna, né? Aplicar seus golpes. Caraca, né? Que absurdo esse pessoal. Nossa, demais, gente. Tô chocada com os murandianos. Se você vê um murandiano aí, ó, gente, cuidado, hein? 2 murandianos numa moto, né? Sai correndo. Morrendo. Eu acho que essa é a única nação que não tem muita coisa rolando, assim, eu não me lembro nada que é de importante que tem em Murandi. Não sei, talvez uma vez que o Rand tenha sido roubado, talvez tenha sido um Murandi. Nunca mais voltou lá, né? Já em Farmed, diferentemente das anteriores, não é uma nação e sim uma cidade independente que antigamente havia sido a capital de Maredo. Ela é localizada nas planícies de Maredo, ao norte de Ilian e Tyr, e ao sul de Andor. A cidade tem como símbolo não oficial uma mão de ouro usada nos uniformes dos guardas. Ela é bastante cosmopolita. Farmed possui diversos mercados e portões que levam a diversas partes do continente, permitindo fácil acesso às cidades de Tyr, Ilian e também Caemlyn. Pelo menos 2 falsos dragões nasceram na cidade, né? Sendo eles Howling, Algoz das Trevas, e Yurian, Arco de Pedra. A cidade é governada por 13 conselheiras a partir do grandioso prédio do Salão das Conselheiras. E dentre elas, a primeira conselheira funciona como líder do grupo. Esse grupo antigamente funcionava como um suporte às rainhas da antiga nação que havia na região, mas como atualmente só restou a cidade de Farmed, né, deixa quieto, as conselheiras se mantiveram como a referência política aí dessa população. No Salão das Conselheiras está localizado o monumento mais importante e famoso da cidade, os Guardiões. Essas estátuas são, na verdade, gigantescos terangreal que impedem que qualquer pessoa canalize o poder único nas cercanias de Farmed, e que localiza quando alguém canaliza por meio de alguma forma indireta, né, como um poço ou um portão. Esse triangular tem a aparência de uma bússola e um disco de cristal. Então, por exemplo, quando alguém canaliza, uma haste aponta para a localização da pessoa, e se for homem, as bordas ficam pretas, se for mulher, ficam vermelhas. Caramba, achei muito da hora esse dispositivo. Essa cidade é de dar medo, assim. O pessoal vai para essa cidade mais um pouco à frente na série, assim, né? A maioria dos nossos protagonistas são canalizadores. Então, que massa! Eles não podem... A Gisele mencionou aí maneiras indiretas de canalizar, como um poço ou um portão. O portão é para viajar mesmo, um portão. Que usa para teleporte, digamos assim. E um poço é uma espécie de... É uma técnica, a pessoa usa um teangreal ou um angreal, um objetinho do poder, para guardar poder único. Então, tipo, ela enche o objeto com poder único, e aí ela poderia usar esse poder que está no objeto sem ter que canalizar ela própria, né, digamos assim. Então, olha o Sanderson de novo, que safado.
É o quê? O Sanderson é um safado copiando Os aí, ó. Mistborn, não é? Lá dos... É, os hemalúrgicos, né? Isso. Ah, sim. Hemalurgia? Exato. Então é tipo isso. E aí os guardiões lá de Farmeren, eles não proíbem essa canalização indireta, mas eles indicam, eles localizam a pessoa ali com aquela bússola doida. Então a pessoa pode ir pra Farmeren precavida com esse, sei lá, esse pocinho do poder único, esse reservatório, mas a bússola vai indicar de qualquer jeito. Que da hora, gente. Tem muita coisa bacana que acontece nessa cidade, né? É tipo um holofote, né? A pessoa canaliza pra esse holofote, assim, tchum, tchum, nela, assim. Agora a gente vai falar ali sobre as cidades que estão à beira do mar das tempestades. A primeira que a gente vai falar um pouco mais é sobre Ilian, que é uma das nações mais influentes e poderosas a oeste da espinha do mundo, com riquezas vindas tanto do mar como da terra e do comércio fluvial. A capital tem o mesmo nome do país, e a sua bandeira contém 9 abelhas douradas sobre um fundo verde escuro. A nação é governada por um rei, mas ele é acompanhado por um conselho de lordes, conhecido como o Conselho dos Nove, e esse conselho, na prática, controla o rei. Há ainda uma assembleia que é escolhida por mercadores e donos de navios, o que limita mais ainda o poder do rei e pulveriza o poder político que guia o país. Ou seja, eles é como... O rei, na verdade, é meio que um primeiro-ministro, né, basicamente. Ele governa ali, mas ele tem que ter a aprovação de toda uma galera antes. Como um presidente também, né? Só não é eleito pelo povo. Na capital, o Palácio do Rei e o Grande Salão do Conselho são prédios incríveis construídos pelos Ogier, dando destaque à longevidade da nação. Os nobres podem ter qualquer castelo da maneira que eles quiserem, desde que não seja maior que o Palácio do Rei. Enquanto cidade portuária, Ilian é gigantesca, repleta de docas e comércios para a venda de produtos do mundo inteiro. O distrito do porto é chamado Quarteirão Perfumado, e o tal perfume, entre aspas, vem do fedor intenso de piche, lama e peixe. A força militar de elite de Ilian são os Companheiros Ilianos, um formidável grupo de guerreiros. Ou seja, tem um bairro do Futum. Vocês fiquem atentos, quem está acompanhando a saga, quem já está aí no 6º livro, acompanhando as publicações no Brasil, porque Ilian vai aparecer no 7º livro de A Roda do Tempo. Vai ser um ponto importantíssimo em A Coroa de Espadas, que chega aí, vem aí no 2º semestre, pode ser dezembro, pode ser agosto, meu Deus, intrínseca, deu uma data, mas ela vem aí. Gi, se você tá comentando, você tá mutada. Eu tô. Eu falei, vem aí 31 de dezembro. Meu Deus. Não é de se duvidar, hein? Eu não duvido nem deles atrasarem. Intrínseca, pelo amor de Deus, não atrase esse livro. Nunca te pedi nada. Mentira. É daí que vem a Siwan, né? É, isso, porque eles, né, têm uma cultura de mercadores e tal. É aí que ela aprendeu a xingar com aqueles xingamentos falando sobre peixe e espécies. Tudo tem a ver, né, com pesca, né? Não vem. E essa história de Ilian, os palácios podem ser tão grandes, mas eles não podem ultrapassar o Palácio do Rei, as outras construções. Parece que tinha um ex-rei de Ilian, ou um outro... acho que era um rei de Ilian, que ele queria ter uma outra construção, além do Palácio do Rei. E aí ele queria um negócio muito belo, magnífico e tudo, mas ele não podia, né, ter essa lei na cidade que não pode ser mais alto do que o Palácio do Rei. Então ele construiu o novo palácio dele, assim, faltando, sei lá, 1 centímetro para alcançar a altura do Palácio do Rei, assim, de tanto de desprezo, de deboche que ele construiu assim, mas... Isso é só porque ele pode, né? É tipo o pessoal de Jogos Vorazes lá que vomita pra comer de novo, sabe? Não comer o vômito, comer comida, né? No caso. Bom, e a próxima cidade aqui que a gente vai falar é sobre Altara, que fica ali entre as poderosas Ilian e Amadícia, que a gente já citou. Ela é unida apenas pelo nome, já que a maioria dos seus habitantes se identifica com sua cidade de origem, em vez de com o país em si. E mesmo os nobres regionais não dão muita atenção à coroa. É como lá é em 2 rios, só que isso aqui você aumenta pro país inteiro, né? Para a nação inteira. A bandeira do país contém 2 leopardos sobre um fundo quadriculado azul e vermelho, e sua capital é Ebuldar. Localizado no Palácio Tarazim, o Trono dos Ventos é considerado apenas um prêmio a ser conquistado, tido basicamente como um status para a casa que o conquista. Nenhuma das famílias nobres jamais conseguiu colocar 2 governantes consecutivos no trono. E ainda por cima a nação ainda sofre com a pressão de Amadícia, pois certamente os Filhos da Luz adorariam dominar Altara por conta do controle comercial sobre o rio Ebuldar. A capital, como a gente falou, né, que se chama Ebuldar, fica na foz do rio Eldar e dá para a ampla baía cheia de navios. Ela é dividida ao meio pelo rio, um lado contendo casas e lojas de classe média e alta,
e o outro, chamado de Rahad, abrigando as classes mais baixas. Ou seja, são simplesmente as favelas de um lado e os bairros ricos do outro lado, né? No centro da maior praça da cidade fica o Palácio Tarazim, sede da monarquia, e que ele chega a reluzir ao sol, né? Porque ele é branco e dourado, então ele brilha na cara das pessoas. Provavelmente a coisa mais curiosa com relação a Ebuldar é a cultura de duelos. A população da cidade se orgulha da ferocidade e da coragem de suas mulheres, e diferentemente do resto do mundo, é muito comum que as mulheres duelem por um homem nas ruas da capital. É basicamente uma versão medieval ali de The Bachelor, né? As mulheres brigam pelo homem, então é uma coisa... Que bosta. Pois é. Ai, Jordan. O Jordan, ele tinha um fetiche que é uma coisa muito doida, né? Sim. Ai, que triste. Como eu vou te defender assim, Jordan? Quando um homem se casa com uma mulher, né, é comum que dê à sua esposa uma faca de casamento, e ela pode usar essa faca caso a outra mulher venha propor um duelo por conta dele. Ou seja, se outra mulher quiser ali pegar, né, quiser talaricar, a mulher pode por direito esfaquear a outra, meter a faca mesmo. É uma coisa maluca, né, mas são outras culturas, a gente não pode julgar, já julgando. Falou ele julgando. Fora da Rahad, a maioria dos habitantes de Altara é bastante pacífica, porém tudo pode ser considerado um desafio ou ofensa. Então, geralmente as pessoas carregam uma faca ou uma adaga caso sejam desafiados no meio da rua. Isso que é pacífico. Ou seja, exatamente. Eles são muito rapazes, né? Nossa. De um lado é uma favela não pacificada, né? E do outro rola uma guerra fria não declarada. O pessoal pode se esfaquear a qualquer hora. É uma coisa maravilhosa. Pra ver se rico se esfaqueando é ok, né? Na favela, tudo aí não. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre Tyr, que é... A pronúncia é assim mesmo, gente. É como uma lágrima em inglês. É muito antes do Luan começar a falar. Na antiga... Porque não sei se vocês sabem, A Roda do Tempo já ganhou uma outra tradução aqui no Brasil, pela editora Caldwin, há vários anos. Pra vocês verem que o marketing deles era tão bom, a maioria das pessoas não sabe dessa tradução. Ganhou dos dois primeiros livros, gente. Com uma capa ridícula, né? Eu lembro que vocês mostraram bem uma vez. feiosa, assim. No livro lá da editora Caldwin, Tyr foi traduzido, a Pedra de Tyr, ou Tyr, foi traduzido como lágrima com C. Porque eles achavam que Tyr literalmente era lágrimas, mas é só um nome, entendeu? Não faz referência a nenhum chorinho, nenhuma lágrima. Então a pedra de Tyr era a pedra da lágrima. Aí eles botaram com C pra dar um ar de... é diferente. Mas aí eles traduziram literalmente Tyr como mudaram o nome do lugar, né? Porque se fizesse a referência à lágrima, ok, mas como não faz... Aí o motivo porque não vingou. Mentira. Outros fatores. O pessoal pegou a tradução e que porra é essa? Não vou ler essa desgraça desse texto. Então, continuando aqui falando sobre Tyr, né? Mesmo que ela seja uma das maiores cidades ali do sul do continente de Randland, Tyr tem também o maior porto ali dos Mar das Tempestades, que é protegido pela construção ancestral chamada de Pedra de Tyr. O porto é naturalmente difícil de acessar por conta do delta do rio Erenin, conhecido como os Dedos do Dragão, algo que dá uma segurança a mais para a cidade. Para quem não sabe, delta é quando um rio se parte em dois. O local dessa divisão é conhecido dessa forma. Então, quando um rio vai se dividindo, né, onde tem aquele triângulozinho ali, é chamado de delta. A capital de Tyr também se chama Tyr, e a bandeira é composta por 3 luas crescentes prateadas sobre um campo metade vermelho e metade dourado. Tyr é governada por um conselho de nobres chamados Grão-Lords, que não tem um número fixo de membros e as decisões deles são tomadas sempre de maneira unânime. Os Grão-Lords governam a partir da Pedra de Tyr, uma estrutura colossal e muito antiga, datada logo depois da ruptura do mundo, tendo sido construída com o uso do poder único para moldar a pedra perfeitamente, sem que ficasse nenhuma marca. E talvez seja por isso que ela se chama Pedra de Tyr, né? Como se ela tivesse sido moldada naturalmente, não tem nenhum remendo assim que você veja, né? É como se fosse uma pedrona. No interior, né, dessa fortaleza, que a gente chama de Coração da Pedra, está localizado um artefato de imenso poder, o terceiro mais poderoso sangreal jamais criado para um homem utilizar, a Kalandor, que é a espada que não é espada. É dito pelas profecias que apenas o dragão renascido poderá invadir com sucesso a pedra e tomar Kalandor para si.
uma clara referência às lendas arturianas e a Excalibur, né, pra ficar mais claro. Canalizar é estritamente proibido dentro da cidade de Tyr, então as Aes Sedai são toleradas desde que elas não usem o poder único, mas eles não têm um sensor igual tem lá em Far Merin. Aqui é tipo no olho mesmo, se vê alguém canalizando, aí toma. Possuir uma cópia das profecias do dragão também é crime e resulta em aprisionamento. Ou seja, eles são quase que nem os Filhos da Luz, tão escrotos quanto. Discípulos do Edir Macedo, basicamente. Agora a gente falou que eles são a Universal, basicamente isso aí. A força militar da cidade é composta pelos Defensores da Pedra, mas disse que eles estão lá apenas para proteger os mais ricos, tipo a polícia militar, né? Meu Deus, gente. Que horror, Tyr, cara. Eu não sabia que era assim, não. Tyr tinha tudo pra ser a nação mais legal, né? Tem a Pedra de Tyr, Kalandor, né? A construção... Muito, vocês pesquisem aí depois imagens, artes da pedra, é um negócio impressionante, mas aí tem todo esse sistema elitista político aí, que é podre, que detesta a Sedai e tudo, fazer o quê? E o Luan mencionou que Kalandor é apenas, porque parece, nossa, Kalandor é a espada mais poderosa do mundo, não sei o quê, na verdade é só o terceiro Terangreal mais poderoso do mundo. O primeiro é o Chodan Kal, aquela estátua zona. Não acredito! Mas assim, tem mais dela na série? Porque eu passei agora pelo segundo, eles estão desenterrando. Estão procurando ali sarninha pra se coçar, né? Como tem, meu Deus do céu. Tem muito. Vai cavando. E aí o segundo mais poderoso é o... Não, isso, é o Sarkhanen, que é um que vai aparecer bem mais pro final da série, que é mais poderoso ainda do que Kalandor. Então, Kalandor é bacana, mas é legal que não é o clichê de arma mais poderosa. Na verdade, é só a terceira arma mais poderosa. Só o terceiro sangreal, né? Nem tipo arma mais poderosa. Um objetozinho, ele é o terceiro mais poderoso. E por falar em coisas poderosas, a gente vai falar agora sobre Mayene. Só que não... Assim como Far Merin, Mayene é uma cidade independente que não pertence a nenhuma nação e é localizada numa pequena península literalmente na ponta sudeste das terras do oeste. Sua bandeira é um gavião vermelho sobre um fundo azul e às vezes é chamada de bandeira dos Pendrag. Guardem isso, gente, gavião. Exatamente. A família que governa Mayene afirma descender de Arthur Asa de Gavião e ainda utiliza o nome Pendrag em seus membros. O homem ou a mulher que comanda a cidade é denominado de primeiro ou primeira. Até pouco tempo havia um segundo também, mas com o passar do tempo, vários senhores e senhoras passaram a ocupar o título ao mesmo tempo, passando a ter vários segundos. Será que isso é medo de levar golpe de vice? Talvez, né? Atualmente, né, a primeira é Berelain, que resumidamente é uma mistura de Kim Kardashian com Daenerys. Você pode imaginar mais basicamente isso aí. Contrariando fortemente os Maienos, Tyr vem afirmando há vários anos que Mayene é na verdade uma província da nação, o que acaba causando uma rixa enorme entre os dois povos desde então. É muita treta, né, entre esses dois. E por conta da constante ameaça de ataques por parte de Tyr, todos os Grão Lords e Grão Ladies são treinados na defesa pessoal básica para não ficarem dependentes do seu guarda-costas. A cidade em si é protegida pelos guardas alados de Mayene, que também fazem a guarda do primeiro ou da primeira. E não, eles não voam, é só o nome mesmo. Se vocês forem pegar o mapa de Redland, Mayene é realmente, literalmente aqui no canto, na pontinha. Assim, tem a espinha do mundo descendo até embaixo, acompanha no mapa aí, descendo até embaixo, aí tem uma penínsulazinha, um apêndicezinho, um cocôzinho assim saindo do continente, e é ali que é Mayene. É tipo, Mayene é quase no deserto Aiel, digamos assim, é bem, bem distante, e ali em cima assim de Mayene, no começo da península, é onde são as terras afogadas, então é até um lugar pantanoso, então assim, é um lugar bem coitado, né? Tá bem desgraçado pelo criador, né? Ainda sofre com os ataques de Tyr e tudo mais, porque não é uma cidadezinha independente. Não sei por quanto tempo ainda vai ficar independente. É o famoso cu do mundo, né? Então está findado o nosso passeio aí pelas nações do oeste, por Randland, por todas as terrinhas que com certeza vamos conhecer. Basicamente todas vão ser visitadas até o fim da série, isso a gente pode garantir. Então nada aqui é à toa. Então lembre-se sempre de voltar para o nosso episódio para ouvir um pedacinho sobre a terra tal, sobre a nação tal, sobre a cidade-estado tal, porque vale muito a pena conhecer esses micro curiosidades que fazem esse mundo ser tão orgânico, tão complexo e parece real, verídico.
para encerrar, hoje nós vamos falar sobre as nossas leituras, o que andamos lendo, o que não andamos lendo e essas coisas. Eu estava lendo 5 livros ao mesmo tempo, terminei 2 ontem. O segundo livro da série Lightbringer. Esse autor é publicado aqui no Brasil já pela Arqueiro, mas Arqueiro, para variar, já abandonou, na série Anjo da Noite, do Brent Weeks. Mas ele tem uma outra série mais famosona, que fez mais sucesso, que é a Lightbringer. Terminei o segundo livro ontem. Terminei minha releitura de La Belle Sauvage, finalmente, estava enrolando. Tô lendo Leopardo Negro e Lobo Vermelho a passos lentíssimos. Eu acho que no último episódio eu também mencionei que estava lendo e que eu ia começar. Mas tá muito bom. Mas é uma leitura que hoje eu nem li, porque... Que página você tá, amigo? Eu tô na 550. 550. Eu tô tentando ler 100 páginas no fim de semana. Mas esse fim de semana não deu, porque hoje eu não queria pensar. E tô lendo também o Uzumaki, que é aquele mangá sobre espirais medonhas. E vale a pena. É bem nojento. Cuidado. E é isso que eu tô... e comecei o primeiro voluminho de Boruto. Tô muito fraco nos livros, gente. Tô muito mais forte nas HQs. E é isso. E aí, essa semana eu vou começar leituras novas. Bom, eu, assim como o Kalil, eu tô... Assim como o Kalil não, né? Porque eu tô fracassando nos livros. O Kalil não tá fracassando nos livros. Mas esse mês eu não li nenhum livro, gente. Eu não terminei nada em fevereiro e nem comecei. Eu praticamente existi só, não li nada. Eu tinha começado o Kindred da... Octavia Butler. Ela mesma, da Octavia Butler. Mas não continuei, porque eu fiquei com uma ressaca literária. Agora, e foi pro clube do livro da empresa, fracassei. Agora, de março, eu comecei a ler O Ceifador, do Neil Shusterman. Provavelmente não vai terminar, porque você nunca termina um livro da empresa. Não, agora eu vou terminar, porque tô gostando muito, já tô em 15%. Da hora. Em um dia eu li 15%, depois não li mais nada porque eu tô viciado em Legend of Zelda, Breath of the Wild. Saindo daqui eu vou continuar jogando, inclusive. Mas mentira, acho que eu vou tentar... Ceifador é tudo de bom. Vou tentar ler. É porque esse Ceifador tá muito legal. Você já leu o Ceifador? Eu li o Ceifador e a Nuvem. Falta o último, eu tô com medo. Muito bom. Eu amo. Além de Ceifador, né, que eu tô lendo agora, eu tô lendo alguns mangás. Tô lendo Jujutsu Kaisen e o The Promised Neverland. Eu vou terminar aí nos próximos meses. E eu voltei a minha meio que maratona de Sandman, porque a Panini tá quase chegando ao fim aí, né? A gente já vai ter o 9º volume lançado, só tem 14. Talvez não seja o fim, né? Porque a Panini enrola pra caramba. Panini, acelera esses negócios aí. São 14 volumes no total e eu tô no 4º agora. E, sério, leiam Sandman, que é o melhor quadrinho já publicado. E é uma maravilha. Basicamente é isso que eu tô lendo. Sandman, Jujutsu e Ceifador. Eu preciso ler Sandman, que eu ainda não li. Precisa, todo mundo precisa ler Sandman. E eu não sabia que tinha 14, eu pensei que era mais curtinho, tipo 6. São 10, tipo, na série principal, mas aí você tem, tipo, alguns prequels e alguns spin-offs também, que aí, na publicação da Panini, dá 14 nessa edição comemorativa, né? Ah, entendi. Bom, eu também tô... Todo mundo igual ao Kalil, mas eu tô igual ao Kalil porque eu tô fazendo várias leituras ao mesmo tempo, né? Fevereiro, inclusive, foi um surto por causa disso, porque eu tava lendo muitos livros ao mesmo tempo. E começando por Leopardo Negro, Lobo Vermelho também, tô lendo ele. Eu tô ali na página 100 e pouco, acho que 130, mas eu tava curtindo muito a leitura, só que por conta de outros projetos aí eu tive que parar e correr e ler outros livros para leitura conjunta, projetos, sempre pensando então em voltar nesse livro, porque ele é bem diferente, né? E é legal quando a gente encontra algo diferente, não só na cultura, mas na forma como ele é narrado. Inclusive, a gente até apelidou ele de... Grande Sertão da Fantasia? Isso, Grande Sertão, Veredas da Fantasia, por causa da forma como ele é narrado, assim, é meio que um fluxo de consciência, assim, né, de um personagem. O personagem contando a história para um interlocutor, né? Isso. Mas ele me lembra, tipo, a sensação de que eu tive lendo A Quinta Estação, né? Tipo, um refresco, assim, na fórmula da fantasia, assim. Apesar de A Quinta Estação ser muito mais acessível, A Quinta Estação é super devorável. Você fica assim, meu Deus, cara, preciso. Leopardo Negro é mais lento, vai assim, vai e volta. Então... No começo você fica bem perdido, você não sabe em que período que tá passando a história, se ele tá contando a história de forma linear, mas essa confusão é natural no início ali, chega na parte 100, onde eu tô, na página 100, você já tá mais ou menos situado dentro da história.
E aí, quando a história começou a ficar interessante pra caramba, eu tive que parar. Mas, assim, vou retornar nela assim que possível. E aí, gente, eu estou lendo também um livro super gostosinho que é Bruxa Akata. Você que curte essas histórias, assim, com criança, tipo Percy Jackson também, é uma ótima pedida. Inclusive, eu vou fazer minha irmã ler pro meu sobrinho depois. E tô lendo também um livro que chama As Crônicas das Sombras, que é um dos lançamentos recentes da Dark Side, se eu não me engano. E eu tô bastante surpresa com essa leitura, porque tudo que eu imaginei pra ela, assim, não aconteceu. Ela é uma leitura, assim, que envolve espiritismo e necromancia. É um negócio, assim, muito doido que a gente não vê muito na fantasia, né? E ela é quase também um romance histórico ali, mais ou menos no século XVI. Então eu tô curtindo bastante essa leitura, tô achando bem diferente também. E aí, por enquanto, é só essas 3. Mas, século XVI, nossa, até pesquisei aqui na arma. A gente não vê tantas histórias, né, que são feitas nesse período, ambientadas nesse período, né? E é bem, assim, um romance histórico, porque cita reis, assim, pessoas, figuras importantes dessa época, né? E aí tem essa parte da fantasia, então, que envolve necromancia, espíritos, devoradores de mente e tal. Muito legal, gente. Agradecemos então, Povo do Dragão, pela sua audiência, pela sua escutada ou pela sua assistida se você estiver no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais, estão aqui sempre na descrição do vídeo, junto com links para teorias, links para mapas. Falem com a gente nas redes sociais, digam que estão gostando, digam do que não estão gostando, o que a gente pode melhorar. A gente quer sempre conversar e nerdizar sobre a roda do tempo, então sempre que tiverem a oportunidade, estiverem pensando em alguma coisa, em alguma teoria, mencionem a gente lá, @Povo do Dragão no Twitter, que a gente vai correndo responder. E é isso, até a próxima. Taishar, agora cada um escolhe uma nação. Taishar Farmarin. Taishar Mayenne e Berlane, sua maravilhosa. Taishar Malkier. Clássico. Então, até mais, pessoal. Tchau!